Bom, boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou Andréa Latigia, eu sou pró-reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da Universidade Federal Fluminense, e nós hoje vamos começar aqui um programa que eu espero que seja um programa muito bacana para quem está assistindo, para quem vai chegar aí para assistir a gente, que é apresentar dois pesquisadores do nosso programa de pós-graduação da Matemática da Universidade Federal Fluminense, que foram ganhadores de um projeto de pesquisa de um instituto chamado Instituto Serrapilheira, que é um prêmio muito importante, muito disputado, e que realmente a universidade ficou muito orgulhosa deles saírem como ganhadores desse prêmio. Então, antes de chamar eles para falar um pouquinho do porquê que eles ganharam esse prêmio e do que eles trabalham, como é que eles podem atrair até a atenção de vocês nessa atividade de pesquisa que eles realizam aqui na Universidade Federal Fluminense, eu queria falar um pouquinho do Instituto Serrapilheiro, porque é um instituto que está dando esse financiamento de pesquisa a vários grupos no Brasil. Ele é um instituto com recursos privados, tá? Não é um órgão de fomento nacional, que nem CAPES e CNPq, que são os únicos órgãos assim, de fomentos nacionais que a gente dispõe no momento, além das FAPES que a gente tem aqui no Rio, a FAPERJ. Ele apareceu em 2017 e ele vem desde então promovendo uma série de pesquisadores e tem uma característica muito legal que ele promove pesquisadores jovens, são jovens cientistas, que é o foco desse Instituto Serrapilheira, e que está motivando muita gente realmente a fazer pesquisa muito legal e financiada por esse instituto, tá? Uma coisa que eu acho muito interessante, que eu sabia, mas eu tinha esquecido, e quando eu fui preparar aqui a apresentação, eu fui olhar, e que eu queria passar para vocês, é o nome do Instituto Serrapilheira. Serrapilheira, que é um nome interessante, né? Mas, na verdade, muita gente não sabe o que significa. Serrapilheira significa camada formada pelo acúmulo de matéria orgânica em diferentes fases de decomposição que reveste o solo das florestas. Então, esse nome é um nome muito peculiar, porque ele retrata a via de retorno dos nutrientes ao solo. Ou seja, ele vem a ser o elemento fundamental para a fertilidade das florestas. Então, tem todo um apelo aí do simbolismo, né, do nome, né, dizendo que está investindo aquilo que a gente sabe que a sociedade precisa, que são esses jovens pesquisadores desenvolvendo suas capacidades intelectuais para passar isso para todos aqueles que, porventura, têm vontade de se atirarem na pesquisa e não se sentem motivados. Vale a pena, gente, vale a pena mesmo, tá? Então, esse prêmio que eles ganharam é um prêmio que se dá no Instituto Serrapilheira, que é um programa de apoio à ciência, ele é um apoio de R$100 mil por um ano, e depois, dependendo da performance deles nesse processo, eles podem vir a disputar um prêmio mais arrojado, né, por 3 anos, que tem até uma parte assim, muito inclusiva, porque tem uma parte dos fomentos que é associado a projetos mais de ações afirmativas, com grupos emergentes, não tão beneficiados na comunidade. Então, um outro aspecto também legal é que esses dois pesquisadores são ambos do Instituto de Matemática, eles já são na verdade, o Instituto de Matemática, nosso programa de pós-graduação, já é o terceiro, com os dois, né? Nós já demos 3 prêmios a partir de 2017, no Instituto Serrapilheira, que 3 matemáticos do nosso programa de pós-graduação vieram a ganhar esse prêmio. Então, isso faz assim com que o nosso programa de pós-graduação tenha realmente um destaque bastante relevante nessa infraestrutura, né? Então, desde 2017, foram 100 projetos apoiados por esse instituto, e além desses projetos de pesquisa, ligados a apoios de pesquisa, eles também premiam aspectos ligados, projetos ligados com a divulgação científica. Então, eu deixo aqui muito claro que eu quero incentivar todos os que estão assistindo a esse programa aqui que a gente está lançando agora, que vale a pena, sabe? Eu acho que a gente tem que pensar que é uma perspectiva. Se você acha que seu projeto de pesquisa é legal, tem fundamento, tem muito futuro, tem muito desafio, pode engajar mais gente, quem sabe você também não pensa, olha lá, vai na página do Serrapilheira e veja se você não pode também fazer um pedido do seu projeto para ser financiado pelo Instituto Serrapilheira.
Tá? Então, antes de passar agora a palavra para os pesquisadores, né, que são nossos protagonistas hoje aqui, eu vou passar a palavra para o professor Max, que é o atual coordenador do programa de pós-graduação de matemática aqui na Universidade Fluminense, que vai dar um pouquinho, uma fala aí do que é esse programa de pós-graduação aqui na UF. Fala aí, Max. Boa tarde, Andréia. Bom, meu nome é Max Souza, eu sou coordenador da pós-graduação em matemática, como a Andréia falou. É um prazer estar aqui hoje com o André e com dois nossos pesquisadores, né, pesquisadores jovens que entraram, o Getro entrou no nosso programa em 2018, a Maria Amélia em 2019, né. O programa é um programa que já tem uma certa idade, como mestrado, o programa de doutorado é mais recente, e o Getro bom, se olharmos para os nossos dois pesquisadores, o Getro vem da área de álgebra e geometria algébrica, a Maria Amélia de geometria simplética, e uma coisa que vocês percebem é que geometria é uma coisa forte no nosso programa, e uma geometria talvez expandida e distorcida, né? A geometria se junta com uma álgebra, e vai formar a álgebra e geometria algébrica, no qual geram os representantes, a geometria se junta com uma reinvenção da mecânica hamiltoniana, da mecânica feita pelos físicos, e vai gerar a geometria simplética. E nós temos outras áreas assim, próximas dessas, né? E, inclusive, um outro ganhador foi da área de geometria diferencial. E nós não somos só geômetras, somos também dinâmicos, somos analíticos e somos discretos, né? Para descrever assim, um pouco das áreas, de forma geral das áreas. E se vocês estavam presentes, acompanharam a Semana da Sociologia no ano passado, né? Que matemática era uma coisa que matemática está em tudo, e matemática aparece em vários lugares, né? Mas é muito verdade que se matemática consegue partilhar das coisas, dos avanços tecnológicos, é porque, como Newton já disse, as pessoas ficaram nos ombros de gigantes. E no nosso caso, os gigantes são as pessoas que desenvolvem a pesquisa teórica, a pesquisa de ponta, a pesquisa de frente, do qual o Getro e a Maria Amélia fazem parte, né, dessa linha de ponta de pesquisa mais abstrata. E se a gente consegue participar desse processo tecnológico, a gente consegue ter pessoas que se dedicam ao desenvolvimento mais técnico, mais abstrato, como eles, né? Eu acho que... bom, dito isso, né, eu acho que eu vou devolver para a Andréia, não sei, assim, eu posso falar um pouco mais do programa depois, que eles falarem um pouquinho. Inclusive, eu tenho certeza que aqueles que se interessarem pela pesquisa deles devem saber que a gente está com as chamadas para o mestrado e para o doutorado abertas, depois eu dou mais detalhes, tá? Mas eu queria chamar a atenção que o que vocês vão ver hoje é o que a gente pode pensar como a ponta de lança, os nossos jovens pesquisadores que estão avançando a gente nas questões que esperamos daqui mais adiante vão estar aparecendo nas coisas que vocês hoje veem no Google, enfim, na tecnologia de modo geral, ainda que hoje a gente não saiba disso. Andréia, obrigada. Ok. Não sei se eu voltei aqui para a tela, não sei, acho que sim. Bom, obrigado, Max, aí pela sua fala aí sobre o programa de pós-graduação da matemática. É interessante porque a gente está começando aí um programa em falar de dois pesquisadores de matemática, né? Que normalmente é um desafio, assim, de qualquer comunidade. Todo mundo fala assim, pô, matemática é tão difícil, né? Aí nós fomos até pedir, assim, o título da fala, né, dos dois pesquisadores, aí vieram uns títulos complicados, né? Um título era Grupoides e Algebroides de Lie. Assim, putz, como é que eu vou falar isso, né? Dar um anúncio, né, de um seminário com esse nome, quem é que vai se interessar se não for um matemático, né? Sobre grupoides e algebroides de Lie e outras representações teóricas, né, da álgebra de Lie também. Então, é uma coisa assim que normalmente a gente sempre acha que matemática é um bicho de 7 cabeças, né? Eu, particularmente, me sinto assim um pouco à vontade, apesar de não saber, realmente não sei da área de pesquisa dos dois palestrantes aqui, mas eu sou física e sei que realmente a matemática para nós é fundamental, né? E eu acho que eu acabei sendo física porque eu gostava tanto de matemática que comecei a me inteirar mais nesse meio dessa ciência dura, né? Como a gente chama, né? E acabei realmente vivendo muito também da matemática.
Mas é muito legal saber que essas pessoas desafiaram, né, essas barreiras, né, essas dificuldades, e que matemática pode ser uma coisa simples, e que, óbvio, vai evoluindo, como qualquer ciência, começa simples e vai ficando mais complicada, né? Mas a gente tem que ter aquele amor inicial para poder ir criando todas essas roupagens, né, que nos levam a uma pesquisa mais sofisticada e que, de repente, vai ter tanta influência em desenvolvimentos tecnológicos também, né? Porque mesmo sendo uma ciência muito básica, ninguém faz nada sem essa base da matemática, né? Nessas áreas aí tecnológicas. Então, para primeiro falar aqui, eu vou chamar a Maria Amélia Salazar. Ela foi contratada na UF, no Instituto de Matemática, em 2017. Ela é uma professora colombiana. Eu me sinto assim muito feliz porque eu tive um colaborador colombiano de Cali e eu fui seguidamente muitas vezes a Cali para trabalhar com ele, na Universidade del Valle, e tive momentos muito felizes lá na Colômbia. Faz tempo que eu não volto na Colômbia, mas ela fez a sua graduação na Universidade Nacional da Colômbia, em Medellín, em 2006. Depois ela fez o mestrado na Universidade de Andes, que eu acho que foi em Bogotá, em 2008, que eu acho que teve uma parceria aí dupla na Utrecht University na Holanda. E depois ela veio a fazer o doutorado dela na Holanda, que ela concluiu em 2013. Quando terminou o doutorado, ela realizou vários pós-docs, viajou aí pelo mundo, ela teve no Max Planck Institute for Matemática em 2014, e depois veio trabalhar também aqui no IMPA, que é um centro de excelência, né, na área de matemática, em 2017, quando então ela fez o concurso aqui para a Universidade Federal Fluminense. Então, Maria Amélia, eu queria muito que você contasse para a gente assim, um pouquinho dessa história sua e contasse também um pouquinho do que qual foi seu projeto de pesquisa que levou esse prêmio, levou a você ganhar esse prêmio do Instituto Serrapilheira, né? E por que você se sentiu assim? Eu quero, porque eu acho que eu vou conseguir ganhar esse projeto. Queria que você contasse um pouquinho disso aqui para a gente, tá? Então, tá com você aí a bola. Olá, Andréa, olá a todos. Muito obrigada por este convite. Pois então, como você falou, eu estudei matemática há muitos anos, mas eu comecei a estudar matemática mais ou menos por sorte. Assim, eu gostava muito da matemática na escola, mas a matemática que a gente vê na escola é muito diferente o que realmente a matemática é. Então, eu digo que eu estou na matemática mais ou menos por sorte. Assim, eu gostava de coisas de arte, música, filosofia, esse tipo de negócios que você pensa que é mais para a satisfação de você do que para produzir ou ganhar dinheiro, né? Então, eu desde sempre me sentia assim muito como uma criança. Eu queria fazer algo que fosse para mim e achei que este tipo de áreas faziam isso. Depois eu, quando já fiz o doutorado, vi que também fazendo matemática você pode entrar em um banco, você pode fazer muitas coisas, né? Mas também uma coisa que é muito, muito para você, para a satisfação pessoal. Tipo, para mim é um brinquedo, um pouco assim, um quebra-cabeças. Bom, de aí eu estudei muito tempo, cheguei na Holanda, fiz meu doutorado, foi uma experiência legal, mas ao final estava um pouquinho cansada do céu escuro, né, da chuva. Eu queria muito voltar para a Latinoamérica, mas eu queria chegar a um país lindo, com sol e com pessoas amigáveis, e um país que tivesse pesquisa boa também. Então, foi aí que, com meu marido, decidimos vir para aqui, para o Brasil, que ficava com todas essas condições de ser lindo, pessoas amigáveis e boa pesquisa. Beleza, então, assim, falando um pouquinho mais da minha pesquisa, assim, em geral, em matemáticas, eu gosto, imagino que as pessoas que já viram um curso de matemática sabem que a matemática é uma linguagem em si, né? Então, na matemática, eu gosto de problemas que sejam fáceis de enunciar, de entender. Não necessariamente é
fáceis de resolver, isso não tem a ver, mas pelo menos eu gosto de problemas que sejam fáceis de entender, tá? E geralmente esses problemas, eles chegam de fundamentos na teoria, de questões fundamentais. E mesmo que sejam fáceis de entender, a teoria em si, as coisas mais complexas, elas se apoiam nesse tipo de problemas mais fundamentais. Então, é super importante aquelas questões fundamentais, porque elas são uma base para a teoria matemática, né? E em cada área isso acontece, né? Bom, as técnicas que eu uso são mais intrínsecas, ou seja, elas não dependem muito da especificidade de cada problema. Minha área é geometria diferencial, então ela é uma área que estuda os espaços e as formas dos espaços e suas propriedades, e digamos que é uma das áreas que se usa mais na física. De fato, na matemática tem uma área que se chama de física matemática, e ela entra em minha área. Beleza, então, o que mais eu posso falar assim um pouquinho mais geral da minha área? Bom, isso. Agora, digamos, um dos objetivos que eu estou tentando, um objetivo muito geral da minha pesquisa, mas não só da minha pesquisa, sino das matemáticas em muitas áreas. Então, nas matemáticas, a gente estuda objetos muito abstratos, né? Que muitas vezes são difíceis de imaginar ou de ter uma intuição. Então, na matemática, tem duas questões. Aqui, será que eu posso dar uma olhada nos meus slides? Ótimo. Beleza, então, de fato, estava aqui. Beleza, então, tem duas questões super gerais na matemática, que então, a gente começa pensando isto. Os espaços que a gente estuda são muito complicados, são bem abstratos, é difícil ter uma intuição. Então, um objetivo é distinguir entre dois espaços, né? Eu estou colocando aqui um exemplo que é mais simples. Então, por exemplo, você está interessado em entender as superfícies em R3. Mas você quer distinguir entre superfícies fechadas com bordo, então, esta de aqui, que tem este bordo, ou superfícies fechadas sem bordo, que pode ser esta aqui, uma dona, não lembro qual é que é o nome em português, ou, digamos, uma esfera, tá? Então, esse é o primeiro problema, você quer distinguir entre dois objetos. Depois, entre uma família de objetos com propriedades similares, semelhantes, você quer classificar eles, tá? Então, por exemplo, aqui eu coloquei um exemplo bem simples também, que agora você está interessada nas superfícies fechadas em bordo em R3, e você quer classificar elas, tá? Então, aqui eu estou fazendo uma lista. Você tem a esfera, você tem esta, a dona, depois você tem esta outra que, digamos, tem 2 buraquinhos, depois você tem a outra que tem 3, etc. Bom, estes objetivos gerais, fazer isso em matemática, em geral, é super difícil, é muito complicado, tá? Então, o que você quer fazer é que, quando você tem um problema muito abstrato, você quer começar a associar objetos ou quantidades que sejam bem mais simples, mas que contenham suficiente informação sobre o objeto, tá? Então, eu vou dar uns exemplos depois, tá? Então, a ideia é isso, você quer estudar um objeto, digamos, superfícies, mas elas são complicadas, então você vai associar uma magnitude mais simples, que contenha bastante informação e que seja mais fácil de estudar. Beleza. Então, beleza. Em meu caso, o que eu estudo são o que Andrea já falou, grupos de Lie. Digamos que estes são meus espaços.
neste caso, distinguir e classificar é muito complicado. Mas veja que aqui, de fato, este problema de classificação de superfícies já traz suas perguntas. Por exemplo, como é que você sabe que todas as superfícies que eu desenhei aqui, tá? Ou seja, aqui quando eu coloco 3 pontinhos, quer dizer que para cada, digamos, para cada número inteiro natural, digamos 6, você vai ter uma superfície com 6 buracos, tá? Então, para cada número natural, você tem aquela superfície que te associa, digamos, 0, então você tem a esfera, 1, você tem a dona, 2, você tem esse, etc. Beleza, mas como é que você sabe que todas elas são, que todas as superfícies em bordos estão nesta lista? Então, tem uma matemática super poderosa atrás, que, de fato, te fala que todas as superfícies sem bordo estão nesta lista, né? E de aí você, desse exemplo já tão simples, já dá para ver que, bom, tem ferramentas super poderosas, né, por trás dessas questões. Beleza. Então, já para falar um pouquinho mais da minha pesquisa, então, tenho na cabeça que o objetivo geral é este, tá? De distinguir e classificar, e o que eu quero fazer é associar quantidades mais simples. Beleza, então, eu estudo grupoides de Lie. Só para falar um pouquinho de que são os grupoides de Lie, não de que são os grupos... Ou seja, só para dar uma ideia disso, os grupoides de Lie, eles codificam muitas estruturas geométricas. Eles são usados, por exemplo, na física, tá? Mas em matemática, eles codificam muitas estruturas geométricas, beleza? Então, eu quero dar uma ideia das técnicas e as questões que eu uso para entender. Então, eu começo de um grupoide de Lie e quero associar uma coisa mais simples que contenha bastante informação. Então, a primeira técnica que acho que a gente pode entender se já viu um curso de cálculo é esse de derivar, tá? Então, por exemplo, eu quero estudar uma superfície, tá? E eu pego um pontinho aqui. E o que eu posso fazer para estudar esta superfície por aqui pertinho, numa vizinhança, é olhar o plano tangente, tá? Então, você deriva e você obtém o plano tangente neste pontinho. O que acontece? Bom, estudar o plano tangente tem suas vantagens. Primeiro, o plano tangente é bem mais simples de entender, porque é um plano, né? Um plano é mais simples que qualquer outra superfície. E a segunda questão é que ele aproxima muito bem a superfície pertinho do ponto, tá? Então, ele contém bastante informação sobre minha superfície. E aí, também, muitas vezes você... bom, isso que estava falando de que contém bastante informação está relacionado com isso de integrar. Então, por exemplo... Um teorema de integração, que eu chamo de integração, é o teorema da função inversa, tá? Então, você começa com uma função e você se pergunta, será que ela é invertível? E aí você olha a derivada, que vai ser uma matriz 2 por 2, e o teorema da função inversa te fala, olha, se isto é que a derivada é a matriz jacobiana, né? Se esta matriz é invertível, então a função vai ser invertível perto do ponto. Beleza? Então, esses teoremas são teoremas de integração que te falam muito sobre objeto inicial. Em meu caso, objeto inicial vão ser os grupoides de Lie e a versão infinitesimal, que é mais simples, porque é uma coisa linear, são os algebroides de Lie. Beleza. Depois, vamos passar para a segunda técnica. A segunda técnica, que tem a ver com a parte do meu projeto de classes características, é que você tem um objeto muito complicado, muito complexo, e você quer associar uma quantidade
algébrica, que você consiga computar e que contenha muita informação, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho dois exemplos. Tenho o exemplo de triângulos, você quer estudar triângulos, aí você tem dois tipos de informações, duas quantidades. Primeiro, os lados. Então, se você conhece a magnitude dos lados, você já tem caracterizado completamente o triângulo, tá? Então, você passou desse objeto geométrico, que é o triângulo, até 3 numerinhos que te caracterizam completamente o triângulo. O segundo exemplo é, de novo, você começa com um triângulo, mas agora os números que você vai associar são os ângulos. Beleza. Olha a diferença, que quando você conhece os ângulos de um triângulo, não é que você consiga determinar completamente o triângulo, mas ele já te está dando muita informação, tá? Você sabe que se dois triângulos têm os mesmos ângulos, então eles são semelhantes. Os ângulos, então, conseguem distinguir entre dois triângulos que sejam diferentes. Ou seja, se você tem dois triângulos cujos ângulos sejam diferentes, eles vão ter que ser diferentes. Beleza. Então, você passa de um objeto geométrico a uma quantidade algébrica. Claramente, quando você estuda espaços mais complexos, essas quantidades também vão ser mais complexas, mas, em geral, são muito mais fáceis que o objeto com que você começou. Beleza. E a terceira técnica, o Jetro vai falar um pouquinho sobre isso, é que você começa com um objeto complexo e muitas vezes você consegue representar ele em simetrias de algum outro espaço, tá? Qual é a vantagem? Bom, que você, quando representa este objeto em simetrias, muitas vezes as simetrias são bem mais fáceis de entender, mais intuitivas. E muitas vezes, estas simetrias, se você entende estas simetrias, você já vai entender o objeto, tá? Ou classificar. Então, por exemplo, aqui eu estou dando um exemplo de grupo de permutações de 3 elementos. Então, você tem 3 elementos e você quer estudar como pode permutar eles, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho o elemento A, B e C, e a permutação que eu estou considerando é trocar A com B, tá? Então, A eu envio para B, e B eu envio para A, e eu deixo C igualzinho. Beleza. Agora, como é que eu posso estudar ou representar esse grupo de permutações? Então, considerar todas as permutações, né? Então, a gente pode considerar triângulos equiláteros e você pensa que esses 3 objetos são os vértices do triângulo. Beleza. Aí, quais são as simetrias que estão representando as permutações? As simetrias serão as rotações do triângulo e as reflexões em relação a estas alturas. Beleza? Então, aí você vê que, por exemplo, esta permutação está dada por fazer a reflexão em relação a esta altura. E você vê que quando você faz a reflexão em relação a esta altura, você troca A e B. Beleza? Então, basicamente, falando da minha pesquisa, o que eu quero fazer aqui, meu objeto complexo, vão ser os algebroides de Lie. E, de fato, a gente, tem uma noção de que significa uma representação de um algebroide de Lie, mas eu quero estudar aqueles algebroides de Lie cujas representações contenham muita informação sobre aquele algebroide de Lie. Aquele tipo de algebroides de Lie seriam os chamados de semisimples, tá? A gente ainda não tem uma noção sobre isso.
é uma coisa totalmente baseada em uma teoria muito linda que já existe, mas minhas noções neste tipo de questão estão claras. Então, é um problema assim, que vai ser difícil, é arriscado, mas e que conecta várias áreas, conecta geometria diferencial, conecta com a área que o Getro estuda, e bom, vamos ver o que sai daí. Então, esta é um pouquinho a minha pesquisa. Espero que tenha entendido alguma coisa. Já podem, eu tenho que parar aqui os slides. Tá, já pararam. Eu estava aqui pensando, Maria Amélia, você falando, mostrando as suas figuras geométricas, que você escolheu também um pano de fundo aí para a sua apresentação, toda uma mandala aí cheia de geometrias. Eu imagino que você deva achar também um monte de simetrias aí que vão ser ligadas aí para fazer algum tipo de definições aí na sua álgebra de Lie, né? Depois eu vou passar primeiro apresentar o trabalho também do Getro, depois a gente faz uma rodada de perguntas aí com os dois, tá bom? Então, vamos apresentar, então, o outro ganhador do prêmio do Instituto Serrapilheira, que é o Getro Van Erik. Ele também é professor aqui do nosso programa de pós-graduação da UF desde 2015. Ele é um professor que veio da Nova Zelândia, né? Parece que ele fez a graduação dele na Nova Zelândia, na Universidade de Newcastle. Fez seu doutorado, acho que foi um doutorado direto, que não teve o estágio do mestrado, em 2012, no MIT, no Massachusetts Institute of Technology, nos Estados Unidos, que é um centro muito importante, né? Para quem é da área, reconhece a importância do MIT. E fez seu pós-doc também no IMPA, além de um pós-doc na Technische Universität in Darmstadt, na Alemanha, em 2013 e 2014. Então, ele já está há um tempo, assim, já há 5 anos que ele está aqui no Brasil, e é muito bom contar com a participação dele aqui no nosso programa também. E ele ganhou esse prêmio com um trabalho cujo nome foi de representação teórica da álgebra de Lie. Eu imagino, eu não sei, realmente eu não sei, mas eu imagino que vocês fazem alguma colaboração dentro do programa de vocês, imagino que sim, né? Estão mais ou menos na mesma área, né? Então, vamos deixar, então, o Getro falar um pouquinho para a gente dessa pesquisa que levou ele a esse prêmio aí tão importante. Vamos lá, então. Ok, então, muito obrigado pela introdução e pela oportunidade de estar aqui. Então, eu não sei, começando brevemente sobre a minha carreira. Então, eu sempre gostei da matemática, né? Matemática, física e astronomia. E, então, passei a fazer minha graduação na matemática e na física lá na Nova Zelândia, tipo de 2005 até 2008. Aí de lá eu sempre fiquei nessa dúvida se eu ia mais para o lado de física ou da matemática mesmo. E tipo, durante o tempo da graduação eu consegui combinar os dois, mas no final eu acabei indo para matemática mesmo. Eu fiz o doutorado lá nos Estados Unidos na matemática pura. Mas numa área que ainda tem alguma coisa a ver com a física, tem aplicações na física. E então, como você falou, eu passei a fazer 2 pós-doutorados e fui para a Alemanha. E depois eu vim para aqui, para o Brasil, e gostei muito de morar aqui. Aí eu decidi tentar ficar, entrei na UF. E estou aqui desde então. Então, eu acho que eu também vou para... antes de passar para os meus slides, porque também preparei uns slides para essa apresentação. Então, eu queria falar em linhas gerais, sobre o que eu estudo, que é
o que chama teoria de representações. Então, a ideia básica... Então, eu tentei preparar uma ajuda aqui visual. A teoria de representações, em linhas gerais, tem a ver com o estudo de simetria na matemática. Então, isso aqui é minha representação visual de simetria. Então, o que é uma simetria? Então, se eu alinhar um ponto dessa figura aqui com a câmera, você vai ver que tem várias transformações, rotações que eu posso fazer na figura que deixam igual, né? Então, se eu fizer uma rotação qualquer, então você vai ver que aconteceu uma rotação, mas certas rotações deixam invariante a figura. Então, isso é uma simetria, no sentido mais concreto. Uma transformação de um objeto que deixa invariante. E essa figura acontece que tem 60 simetrias rotacionais. Que mais? Posso dizer, a perspectiva que eu quero explicar é que o conjunto de simetrias de um objeto é uma estrutura algébrica. Isso quer dizer, se eu fizer uma rotação e depois outra rotação, o resultado é uma terceira rotação. Então, de certa forma, tem o que se chama uma lei de composição de rotações, de simetrias, que pega simetrias e produz outras simetrias. A ideia é que você quer entender um objeto por essa álgebra, por essa estrutura algébrica de simetrias que está lá atrás. Aí, para falar mais, eu preparei uns slides aqui, deixa eu tentar... certo. Então, isso, teoria de representações. Na verdade, eu queria começar com uma quebra-cabeça, cuja relevância vai esperançosamente ficar claro. Então, aqui eu tenho uma figura que consiste de 14 quadrados, né? E aqui no outro lado tem um dominó. E o objetivo aqui é ou de cobrir toda essa área com esses dominós. Então, tem 14 quadrados, então provavelmente são 7 dominós. Então, é para cobrir com 7 dominós. Ou, se não for possível, explicar por quê. Por que não dá para fazer esse recobrimento? Aí, o ideal seria deixar vocês pensar um pouco sobre o problema, mas eu vou revelar já a solução. Então, a solução é a seguinte. Eu vou introduzir uma coloração dos quadrados como no formato de um tabuleiro de xadrez. E como se vê aqui, eu tenho duas observações chaves. A primeira é que tem 6 quadrados negros aqui e tem 8 quadrados brancos. E outra observação é que cada dominó fica em cima de um quadrado de cada cor. As 7 dominós vão cobrir 7 quadrados brancos e 7 quadrados negros. Então, por essa simples observação, é impossível, a gente vê que é impossível cobrir essa região aqui com dominós. Então, de fato, é impossível. Por que estou falando isso? É porque isso também é um tipo de simetria. É um exemplo do uso de simetria na resolução de um problema. Mas é um tipo de simetria um pouco mais abstrato que a simetria que eu mostrei antes em termos de transformações de um objeto. E outra coisa também é que é uma simetria cuja presença não é óbvia, né? Eu tive que introduzir essa coloração para então observar que existe essa simetria e que por isso não seria possível resolver o problema. Ok, e agora, terceiro exemplo. Agora vamos mudar de assunto e falar do sistema Sol-Terra. Então, pensando nisso como um sistema físico, tenho aqui o Sol no centro do sistema solar, e aqui em volta tem a órbita da Terra, que todo mundo sabe segue uma órbita em formato de elipse. Então aqui eu desenhei um vetor L
E na física ele representa o momento angular. Então, o momento angular, para quem não sabe, é uma quantidade física que representa a tendência de girar, a tendência de um sistema físico de girar em torno de um eixo. E durante o movimento da Terra, essa quantidade é invariante. Isso também é um tipo de simetria, uma coisa que se mantém constante ou invariante durante um processo. Existem outras simetrias, outras quantidades conservadas, mais sutis. Esse A aqui se chama vetor Runge-Lenz, cuja interpretação física é um pouco mais rebuscada que o L, mas existe lá também. Então, em suma, tem um sistema físico, que é o Sol-Terra, e várias quantidades observáveis. A posição da Terra é fundamental, essa posição na órbita. O momento também, que é tipo velocidade vezes a massa. E a partir dessas quantidades tem outras. A energia se dá por essa fórmula aqui, que você está vendo. E esses vetores que eu mencionei, o momento angular e esse vetor Runge-Lenz, tem suas fórmulas aqui. Mas essas fórmulas são menos importantes do que as relações algébricas que existem entre essas quantidades. Então, não dá para explicar o que é, mas existe algo que se chama colchete de Poisson. E muito como, nesse caso, de combinar rotações dessa figura verde que eu mostrei no começo. Se pega duas rotações e combiná-las para fazer uma outra rotação. Então, aqui se tem uma estrutura algébrica que consiste de todas as quantidades observáveis do sistema solar. Aí essas leis de composição, como aqui o componente Ly de um dos vetores e o AX do outro vetor, tem essa combinação que dá -1, por acaso, vezes AZ. E etc. Tem uma lei de combinação para todas essas quantidades. Ou seja, temos aqui uma álgebra, mas é uma álgebra de quantidades observáveis. O nome desse tipo de álgebra é álgebra de Lie. E a Maria Amélia já falou sobre álgebras de Lie, algebroides de Lie, que ela estuda, que é uma generalização de álgebras de Lie. Acontece que eu estudo um outro tipo de generalização de álgebras de Lie, que eu vou mencionar lá no final. Mas o nome da álgebra não importa tanto. O que eu quero dizer aqui, aí tem uma matriz complicada aqui, mas é que quando você pega essa álgebra de quantidades observáveis, se observe, acho que foi a primeira vez, essa observação vem do século XVIII, eu acho, que dá para combinar todos os componentes desses L e A numa matriz, aqui dessa forma. Aí essa matriz vai ser... Agora, lembra que matrizes 3x3 representam transformações em espaço de dimensão 3, né? Matriz 2x2, transformações no plano. Uma matriz 4x4 representa transformações, rotações no espaço de dimensão 4. Que neste caso é uma grande surpresa, que a álgebra de simetrias desse problema físico coincide com a álgebra de simetrias ou de rotações no espaço de dimensão 4. E essa observação é a chave para a resolução do problema. O que quer dizer resolução? Nesse contexto, resolver o problema quer dizer determinar a órbita da Terra. Mostrar que é elipse. Mostrar que elipse é o tipo de forma de órbita que acontece com esse tipo de problema. E, basicamente, teoria de representações é essa perspectiva, tipo uma perspectiva estrutural, talvez, em que você presta menos atenção no problema específico que você está estudando e mais aos aspectos algébricos que tem a ver com a simetria ou com qualquer coisa. O que importa mais é a estrutura algébrica por trás. Isso vale também,
estava considerando a mecânica clássica, nesse exemplo da Terra e Sol, e passando para a mecânica quântica, o mesmo tipo de análise pode ser feito. No caso de mecânica quântica, o que corresponde ao sistema Sol-Terra é, por acaso, o átomo de hidrogênio. E essa mesma abordagem, relacionando isso com rotações em espaço de dimensão 4, leva à determinação do espectro do átomo de hidrogênio, neste caso. Então, eu estou quase no final agora. Então, falando especificamente desse SO4, que tem relevância para o átomo de hidrogênio e também para o Sol-Terra, então aqui nesse slide tem uma representação visual de SO4. Eu não posso explicar o que é a relação entre essa figura com 4 setas com SO4, mas é. E eu falei que é uma álgebra de Lie. De fato, é uma álgebra de Lie semisimples, outra palavra que a Maria Amélia já mencionou, de posto 2, mas não é a única, tem outras. Essa, por exemplo. Essa álgebra de Lie, também semisimples, de posto 2, se chama SL3. E não tem nada a ver com hidrogênio ou sistema Sol-Terra, mas tem relevância na física nuclear. Com a força nuclear forte dentro do núcleo do átomo. E também tem essa álgebra B2, que eu não sei qual papel tem na física, ou se tem, e G2, outro exemplo. E esses 4 são todas as álgebras de Lie semisimples de posto 2, é uma classificação. Então, para concluir, eu estava falando de mecânica, tanto clássica quanto quântica, e que nesse contexto surge o estudo dessas álgebras de Lie, certas álgebras de simetrias, estruturas algébricas que têm relevância, que são de dimensão finita, geralmente. Agora, na física, estudamos, além da mecânica, por exemplo, a Terra girando em volta do Sol é um sistema mecânico. Também tem o estudo de campos, como o campo eletromagnético, que são como ondas. E uma onda se descreve... Não dá para descrever o formato de uma onda com um número finito de números, como na posição da Terra. É uma coisa muito mais complexa, fundamentalmente de dimensão infinita. Mas lá também, neste outro contexto de dimensão infinita, existem estruturas algébricas de alta importância por trás, né? Tipo primos das álgebras de Lie, de dimensão infinita, que se chamam as álgebras de vértices. E, no final das contas, meu projeto, em linhas muito gerais, é de tentar entender se existe uma classificação bonita das álgebras de vértices, chamada semisimples. Quando eu digo classificação, eu quero dizer nas mesmas linhas que essa classificação que eu mostro aqui no penúltimo slide. Então, é isso. Eu vou parar de compartilhar a tela aqui. Eu espero que isso foi bem. Obrigada, Eric. Interessante. Eu queria, assim, fala um pouquinho mais sobre o que é essa classificação bonita. Eu achei, assim, um termo, a questão da arte, né? Eu tenho uma colega matemática, até do departamento de vocês, a Renata Delvec, uma vez ela me chamou a atenção nisso, a analogia que é feita com a matemática e a arte, né? Que é como se um pesquisador na matemática é como se estivesse buscando também a perfeição, como um artista. Eu achei aquilo muito interessante. Aí, igual você falou aí de uma classificação bonita, é um termo, assim, é um termo matemático mesmo para designar uma nomenclatura usada, assim. Queria entender um pouquinho. Bem, esse assunto de beleza matemática tipo um assunto na filosofia de matemática, né? Que é muito difícil de quantificar. Eu acho que tem a ver com
tipo, a elegância de uma construção, de uma demonstração de alguma coisa. Está tentando resolver um problema e você acha uma perspectiva que simplifica muito. Aí se fala que isso é uma perspectiva bonita. Mas é uma coisa muito abstrata, é difícil de comunicar, porque muitas vezes não tem esse aspecto visual. Né? Eu tentei encher esse slide com desenhos, e felizmente dá para, tipo, esses desenhos que eu fiz lá no final, é um modo muito visual de entender essas álgebras de Lie, mas muitas vezes não tem nada a ver com o aspecto visual. Não, mas é super interessante. Eu, às vezes, apanho, eu estava comentando, né? Eu sou física e trabalho mais na área de sistemas nanoestruturados, tenho me dedicado muito tempo agora a estudar propriedades de grafeno, sistemas 2D, e agora estou às voltas aí do isolante topológico também, que carrega uma série de informações aí que vocês certamente devem conhecer um pouquinho, porque tangencia aí também essas coisas de dar teste também, um tema que eu acho super interessante também, que tem a ver com essas simetrias, todos são sistemas quase cristalinos, né? Que também eu acho que é uma outra área aí, e que tem toda uma discussão de mais geométrica, né? Dos talhos de Penrose. Eu lembrei disso por causa do painel aí da Maria Amélia, me lembrei dos estudos que eu já fiz com os sistemas quase cristalinos. Mas o ponto que eu gostaria que vocês dois comentassem um pouquinho é o seguinte: a matemática, como eu falei lá no começo, o negócio normalmente derruba as pessoas, né? As pessoas começam gostando da matemática no começo e lá, num determinado momento, não, matemática eu não consigo ter abstração, e vai abandonando a matemática. E tem aqueles que seguem, né? Ardorosamente e conseguem aí serem os amantes da matemática. E o matemático, em geral, quem é de fora, assim, é muito caracterizado com um ser humano meio introspectivo, que fica muito tempo ali pensando o que vai fazer. Como é que vocês se enquadram aí? Como é que é a vida de vocês no dia a dia? Como é que é essa desmistificação de ser um matemático? Pode falar aí, Maria Amélia, aí primeiro, depois o Geto, só para a gente dar uma ordem aí. Bom, assim, eu sempre gostei da matemática, acho que foi por essa razão que eu estava dando ao começo, que eu gostava das artes, de coisas que fossem muito pessoais, né? Que não tivessem que ver com produzir uma coisa para ter um retorno. Não sei, uma coisa um pouco de uma pessoa de 13 anos, né? Mas acho que, por exemplo, aqui no Brasil tem aquela OBMEP, que eles fazem aquelas Olimpíadas Matemáticas. E acho que as pessoas que participam, que são de escolas públicas, assim, crianças ou não sei de que idade a que idade, mas eu acho que aquelas pessoas que participam, elas já começam a entender, por exemplo, isso da beleza matemática e do interessante e o legal que é brincar com as matemáticas. É tipo um quebra-cabeça muito legal, dá para brincar. Então, sei que muitas pessoas não têm esse contato. De fato, eu não tive esse contato, mas eu já gostava por outras razões. Mas, por exemplo, aquelas pessoas que têm esse contato de Olimpíadas, para eles já é muito evidente, porque você começa a brincar. É uma brincadeira onde você usa a sua criatividade. Outra coisa que eu acho assim curioso é que eu tive uma conversa com uma pessoa que me falava: sim, mas, por exemplo, você que dança, como você é matemática, mas você também dança, então, na dança você pode explorar a criatividade. Tipo, implicando um pouquinho que na matemática não, né? Isso que você falava de que na matemática, que as pessoas pensam que a matemática, sei lá, é uma coisa muito introspectiva e as pessoas muito quadradinhas. E eu fiquei pensando, tipo, mas não, a matemática é incrivelmente criativa, é uma coisa criativa.
Só que não dá para ver, né? Não é uma coisa visual como o Jethro estava falando. Então, as pessoas não... Se você não vê isso, não é tão óbvio. Mas eu acho que para você ser matemático, eu acho que essa é a questão. Você tem que ter criatividade. Mas eu já esqueci de todas as perguntas. De que mais era que queríamos falar? Andrea? Tá sem som, desculpa. Não, exatamente isso. É a visão que os outros têm das pessoas de matemática que rotulam, né? Que essa questão da criatividade é uma coisa assim, muito importante, porque as pessoas pensam assim, um cientista é aquele cara que fica estudando, parece que está estudando aquilo que já foi feito, né? E que a gente, para ser realmente, ter uma visibilidade, é um conjunto de uma série de coisas. Você tem que ter o fundamento, que requer um investimento muito grande na sua vida, e na medida que você gosta do que faz, esse investimento sai de forma natural, né? Eu acho que é assim, que é o gostoso, né? Mas requer também que você tenha a criatividade, né? E que goste de desafios para superar coisas que não são conhecidas e que são incógnitas e que são desafios que você pode contribuir, né? Então, é legal. E eu acho que uma coisa que é muito importante no pesquisador, que os dois tentaram fazer isso, né? Porque são temas que realmente as pessoas... Uma coisa é você chegar aqui e falar de, sei lá, de desigualdade. Tem temas que as pessoas têm mais facilidade de se comunicar porque todo mundo pensa em determinados assuntos. Mas quando você vai entrar dentro da matemática, alguns conceitos de biologia, da medicina, né? É difícil você tocar no quem está escutando, né? Porque não tem aquele conhecimento de causa para entrar no seu universo, né? E vocês dois, nas suas falas aí, tentaram colocar, né, a questão mais do dia a dia das pessoas, né? Para poder tentar fazer chegar. Isso é super importante, né? Então, fala aí pra gente, Jethro, como é que você pensa que você é visto e como é que você realmente é dentro desse contexto aí da sua pesquisa? Não, eu ia complementar. Eu acho que uma ideia que as pessoas têm sobre matemática, e talvez na pesquisa em geral, que é errado, que é uma coisa muito individual, que você fica, tipo, trancado em casa. Bem, hoje em dia todo mundo está trancado em casa, mas fica só pensando na tua mente e tal. Mas, na verdade, é uma atividade muito social, porque você tem seus colegas, e vocês trocam ideias e você tem, tipo, você vai individualmente tentar uma certa abordagem e não vai dar certo, provavelmente. Aí você vai e fala para os colegas, não, eu tentei isso, eu achei que ia funcionar, mas não funcionou. Aí eles, sim, aí vai dar uma ideia e vocês vão para o quadro negro e... não, assim, é uma atividade social, eu acho, ou pelo menos faz parte. Eu ia falar também que acho que dos artigos que eu publiquei ultimamente, a maioria começaram em ideias que surgiram de conversas em congressos, tipo, falando com pesquisadores na mesma área. Aí alguém menciona certo fato ou observação e outra pessoa faz a conexão com algo que ele conhece e acaba rolando uma pesquisa. Então, é uma coisa que é muito social, na verdade. Que mais? É uma rede, né? Eu acho que é uma questão de uma rede. Eu acho que isso aí a gente passa, né? Porque eu estava falando assim, né? Dessa coisa assim, essa imagem da pesquisa muito para dentro de cada um. Mas a gente precisa saber o que já foi feito, né? Tem toda essa parte do investimento na literatura no passado. Precisa saber o que está sendo feito, né? Para você não estar repetindo. Precisa saber do que está dando errado, né? Porque é importante relatar também o erro, o desvio de caminho para você seguir. Então, essa troca na pesquisa é uma coisa essencial. Então, até é uma coisa até para a gente motivar essas participações da gente em congressos, esses investimentos que tem que ser feito. Muita gente pensa que a gente vai para congresso para passear, para ver vitrine, né? Mas é super importante essas realizações, e eu acho que a gente agora tem que sinalizar que eles não vão acabar. A gente está aqui tendo essa live aí que a gente
pode fazer eventos, né, workshops, escolas, mantendo as pessoas ligadas, então isso aqui é muito importante. Eu acho assim, super legal vocês terem ganho esse prêmio. Eu queria que vocês passassem uma mensagem para jovens pesquisadores, eu queria que cada um de vocês falasse assim, olha, faz isso que eu acho que vale a pena. Eu queria que vocês dessem assim, uma mensagenzinha, porque vai terminar nosso tempo, vão cortar a nossa fala. Eu queria que vocês terminassem, então, os dois, o Max também, se quiser falar alguma coisa, no sentido de que qual a mensagem que você dá para um jovem pesquisador, aquele que ainda tem muito tempo e pode seguir um caminho aí muito, muito rico, que pode trazer muito retorno para a gente, para a sociedade, contribuindo com o que ele gosta de fazer. Vai lá, Maria Amélia. Beleza. Bom, eu acho que para um jovem pesquisador, assim, a pesquisa acho que é uma coisa muito satisfatória, mas também vão ter momentos em que vão encontrar muros, e é normal, a gente não fala disso entre os pesquisadores, e acho que falta, assim, a gente comunicar isso para os mais novos, tipo, aqueles muros que você vai encontrar é normal que você senta que não consiga nesse momento, é normal. Você continua, tá? Então, para os jovens pesquisadores, é isso, ou seja, é muita satisfação ter esses momentos duros, mas, sei lá, não sei, a pesquisa, eu acho que, não sei como seja o nome em português, mas dessa que você monta num carrinho e você vai, depois faz assim, depois sube, depois desce. E esses momentos onde você está na cima, elas já são, para muitos muitos pesquisadores, eles já trazem uma alegria muito grande que compensa, né? Mas aqueles outros momentos de descida também são normais, e pensa que aqueles momentos de descida é porque você vai subir depois. Legal. Muito legal. Obrigada aí, Maria Amélia. Adorei sua mensagem. Vai lá, Getro. Oi. Então, primeiramente, estou vendo uma perguntinha aqui. Se quiser responder, pode responder. Da sala de aula, achei interessante o negócio da sala de aula e pesquisa também. É outro que perguntou se Maria Amélia e eu trabalhamos juntos, que para essa chamada submetemos projetos separados, mas a resposta é sim, temos um plano de desenvolver uma coisa juntos, porque, como pareceu, esses álgebras de Lie são uma coisa em comum, e conversamos um pouco. Que mais? Sobre essa... o que falar para o jovem? A mensagem. Sobre a serrapilheira, com certeza, submete uma proposta. Eu tentei e, honestamente, não achei que eu ia ganhar. Foi uma grande surpresa. Aí, acho que todo mundo deveria tentar. Se você puder responder essa última pergunta, não sei se a gente tem tempo, Paulo Ricardo, que pergunta qual a relação entre sala de aula e pesquisa, e dar aula ajuda em algum sentido a pesquisa? Então, acho que tudo tem a ver. Se eu entender dar aula no sentido amplo de comunicação e a formação de alunos, é muito importante. Primeiro é dar aula de matérias, e outra coisa a partir disso, começar a conhecer alunos e, sei lá, alguém fazer uma iniciação científica e depois mestrado e doutorado, isso começa a comunicar com os alunos e as pessoas vão, partindo da matéria geral, que todo mundo tem que aprender cálculo e etc., as pessoas vão desenvolvendo seus interesses específicos, né? Eu gostei muito de X, aí eu vou conversar com o professor e
Aí fazem estudo orientado, iniciação científica, como eu falei, depois mestrado e tal. E sim, e acabam entrando na pesquisa, né? Ou atrelado à pesquisa do professor, do orientador, ou ao mesmo tempo é um processo que ajuda a pessoa a desenvolver seus próprios interesses, sua própria linha de pesquisa. E sim, como já foi falado, a comunicação é fundamental. Ninguém aprende matemática, ninguém aprende nada a não ser que seja pela ajuda das outras pessoas. Sei lá, estou falando muito, né? Muito obrigada a vocês. Eu acho que a gente vai ter que encerrar o programa. Eu espero que a gente possa vir a fazer outros programas desse, com outros ganhadores do Instituto Serrapilheira, mas também não precisa ser ganhadores do Instituto Serrapilheira. Eu acho que a gente conseguir colocar aqui, mostrar para a comunidade quão é legal as pessoas estarem fazendo o que gostam e tendo sucesso, e mostrando que podem sair vários trabalhos, podem envolver vários pesquisadores nesse mundo aí meio... às vezes muita gente acha que é imaginário, mas é um mundo tão real. Vai ser muito bom para a nossa sociedade. Então, eu, de novo, agradeço a participação de vocês, agradeço ao Max por ter vindo aqui falar um pouquinho do programa, Andréia. prática, e, enfim, é isso. Sucesso muito grande para vocês. Vocês são o orgulho da nossa universidade. Um beijo. Tchau. Muito obrigada. Obrigado a todos. Muito obrigado, gente.